a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira, esse programa onde a gente vem trazendo grandes profissionais para que a gente possa falar um pouco mais sobre a vida desses profissionais, sobre a carreira. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentações. Talvez um dos maiores radialistas que a gente tem no nosso estado, no nosso país. Eu vou falar o nome dele, mas na sequência, eu tratando aqui do apelido, vocês já vão saber de quem que eu estou falando. Eu estou falando com o Luiz Eduardo Schechtel. Isso. Eu estou falando com Dudu Grafite. Muito obrigado por estar aqui no nosso Conexão Carreira, por ter aceito esse convite. Seja bem-vindo aqui à Faculdade Arnaldo. Eu que agradeço, né, professor? Professor Lucas, agradeço também a Faculdade Arnaldo e também a história do Arnaldo, que eu tenho muita história, né? Tanto, principalmente com o Colégio Arnaldo. Agradecer também a CISAP aqui, Carlos Ribas, a equipe toda que está aí fazendo, né? Essa ideia tão legal é uma forma de reconhecimento também aos profissionais que vêm aqui conversar com você, né? Então a gente que agradece muito também. E é claro, você não podia faltar aqui dentre esses profissionais, né? O Ribas, como você comentou, desde o início, a gente sempre colocou o seu nome como um dos profissionais, então pra gente é uma honra estar recebendo aqui na instituição. Dudu, pra gente começar a nossa conversa aqui, fala um pouco pra gente sobre a sua vida, né? Sobre de onde você veio, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Sim. Você falou do Schechtel, né? O Schechtel é sobrenome alemão. E a história curiosa é que minha família saiu da guerra, né? Saiu da Alemanha na guerra e foi para a Rússia. Então, meus primos até me contam, assim, porque eu fui conhecer minha família, eu já estava com 34 anos já. Uma longa história, meus pais se separaram e tudo, minha mãe me pegou no colo com 20 anos e veio para Minas Gerais, né? E eu estava com 8 meses de idade, eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná, mas falo com todo mundo, inclusive com a minha família lá do Paraná, que eu sou mineiro. Afinal de contas, estou aqui há mais de 50 anos e tenho título de cidadão honorário, que é uma certidão de nascimento, né? Então já chego lá e falo assim, eles mesmo falam assim, o mineiro chegou. Eu falo, chegou mesmo. E aí, esse sobrenome, um sobrenome alemão, que como a minha família foi para a Rússia, acabou, meus primos falam assim, a família fala que nós somos russo-alemão, né? E, curiosamente, eu sempre falo isso com as pessoas, né? As pessoas, obviamente, dão risada ou não acreditam, qualquer coisa, mas a minha família, o sobrenome Schechtel, nós somos parente, distante que seja, de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon foi o maior vendedor de best-seller que já existiu, sim, né? Só que o nome dele é Sidney Schechtel. Igualzinho escreve, né? Só a pronúncia que é diferente, porque esse CH aí tem som de R no meio, né? Schechtel. Você já imaginou? Como é que você chama, Luiz Eduardo Schechtel? Não ia dar, né? Não. Então, meu pai falou, fala Schechtel, que é melhor. E a história dele também é igualzinha da minha família. Saiu da Alemanha, foi para a Rússia, né? E tudo. E minha avó é argentina, pra você ver, né? Nessa coisa toda, meu avô conheceu minha avó Catarina, argentina, e minha avó aprendeu alemão. E é minha avó que ensinou o alemão para os filhos todos, né? Para o meu pai, para os irmãos deles e tal. E aí, assim, é uma história assim que não é diferente nem melhor que de ninguém. Só é uma história diferente. Eu acho que todos nós, né? Nenhuma história é melhor nem pior. São histórias diferentes. Então eu tenho muito orgulho de carregar esse nome Schechtel, porque minha família lutou muito, sabe? Tanto na Alemanha, com a guerra, tanto na Rússia, tanto na Argentina, como também no sul do país, assim, não foi muito fácil. Mas é motivo de muito orgulho, assim, igual o próprio, né, meu avô, que construiu a Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Ponta Grossa, né, que é gigante, né, lá. Então, assim, tem muito orgulho da história que foi escrita também lá no Paraná, né. Só que a minha avó, não tive a oportunidade de conhecê-la aos 96 anos de idade. A minha avó, ela passou durante esses 34 anos que eu não encontrei com ela, mas ela recebeu uma foto da minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade, e essa foto vivia no bolso dela quando ela ia para eventos. Ou seja, ela ia para um aniversário, ela levava a foto, colocava junto com os porta-retratos da família, né? Alguma festa, qualquer coisa. Quando ela saía, as pessoas falavam, vamos embora. Ela pegava essa foto e ia. Eu recebi essa foto quando eu fui visitar, quando eu fui conhecer meu pai e a família do meu pai em 2004, né? E aí essa história é muito bonita, porque na noite de Natal, pela primeira vez eu passando a noite de Natal com a minha família, assim, minha mãe já tinha ido para o andar de cima,
Então foi uma noite de muita emoção. E aí a minha prima contou para mim lá, falou assim, ô Dudu, você sempre esteve próximo da gente aqui, porque eu tentei falar algumas coisas, fiquei muito emocionado, eu choro à toa. Aí comecei a chorar, falou, não preocupa não, Dudu, que você sempre teve parte da nossa história aqui, porque a minha avó já estava avisando para a família que eu estava chegando. Então as pessoas passavam assim, falavam assim, ei, dona Catarina, só tá bonita, hein? Minha avó, né, arrumava melhor vestido, colocava um presilha assim no cabelo e tal. E as pessoas brincavam com ela. E aí ela falava assim, ó, tô esperando meu piazinho. O Luiz Eduardo, filho do Luizinho, tá chegando. E o pessoal falou assim, não, a avó tá doida mesmo, né? Ela já não estava muito bem da cabeça, com seus 96 anos. E aí o pessoal ficou pensando assim, não, a avó tá doida, a gente não tem nem notícia do Luiz Eduardo. Como é que vai saber, vai chegar aqui? E aí eu cheguei. E aí cheguei, tinha uma semana que minha avó tinha ido para andar de cima. Ou seja, ou minha avó ia melhorar de vez, ou ela era piorar, né? Mas imaginou, se chegava, sou vó, sou eu, Luiz Eduardo, filho do Luizinho. Vó, sou eu, né? Então, assim, é uma história que eu até brinco, assim, é um pequeno conto verdadeiro de Natal, né? Porque eu fiquei sabendo dessa história justamente na noite de Natal. Não, e eu acho interessante você estar colocando, né, um pouco dessa sua história pessoal, familiar, para que a gente possa também te conhecer, né? Sim. As pessoas já conhecem você aí da TV, da rádio, né? Principalmente da rádio. E é bom a gente falar um pouco sobre a história de vida, porque eu acho que aproxima ainda mais a pessoa, né, do profissional com o público. Agora vamos falar... porque o profissional tem sua história, claro, e a né? gente Obviamente caminham lado a lado, né? Eu costumo dizer que nós somos frutos, né, de toda essa construção de vida, né, de vivências que a gente passa, e, é claro, com você não foi diferente. Agora, eu só queria pontuar uma coisa, que minha mãe, Maria da Glória, com seu 1,5 m, foi uma mulher gigante. Porque sair com 20 anos de idade, com um menino no colo, de 8 meses, correr aqui para Betim, né? Foi assim, a história dela ela foi muito forte. E ela sendo forte, obviamente eu fui crescendo também sabendo que desde o início a vida não seria muito fácil. Mas e tendo esse exemplo, né? Mas Deus foi muito bom para mim, porque ela trabalhava, né? Tinha que trabalhar para me sustentar. E aí eu fui cair nas graças de cair no Nova Gameleira, com a outra minha mãe, Maria da Conceição Braga, que ela também, eu falo assim, eu sou um cara privilegiado. Eu tive 2 mães na minha vida, né? 2 mães, assim, extraordinárias, né? Cada uma diferente da outra, assim, mas que me ensinaram muito, essa base, muito do que eu sou, sabe? Sim. Porque você veio para BH mais ou menos com que idade? Com 8 meses. Com 8 meses. Não, na verdade eu vim... Belo Horizonte, Betim, né? Eu vim para Minas Gerais com 8 meses de idade. 8 meses. Aí nós estamos falando aí de 1970, né? Dudu, vamos falar um pouquinho agora sobre a carreira, né? Você, hoje radialista, mas também ator, músico, compositor, mestre de cerimônia. Sem cerimônias também. Enfim... são várias, né? Várias carreiras aí. Fala um pouquinho pra gente sobre essa construção dessa sua vida profissional. Quando fala assim, né? Você faz muita coisa, muita gente fala assim, você acaba fazendo muita coisa, acaba não fazendo tudo direito, né? Mas eu sou muito dedicado. Uma coisa que eu tenho muito é disciplina, sabe? Sempre tive. Desde moleque, assim. E desde meus 6 anos de idade, eu já sabia o que eu queria pra minha vida. A minha mãe me deu um rádio. Uma das minhas grandes companhias era o rádio. Então, ela me deu um rádio uma vez, assim, e eu me lembro muito bem desse rádio. Eu tinha 5 para 6 anos de idade, que era um rádio bege e tal, e eu gostava muito de ouvir o que as pessoas estavam falando, obviamente gostava muito das músicas. Eu acho que ali eu fui construindo esse amor pelo rádio. E aí eu descobri que o rádio é a melhor companhia que as pessoas podem ter e vai ficar ainda durante muitos anos. Então, eu já sabia o que eu queria para minha vida ali. Então, quando eu, com meus 15, 16 anos, eu falei assim, cara, eu vou procurar conhecer um estúdio de rádio. E eu fui, né, atrás do rádio. Aí fui na Rádio Liberdade, onde eu tenho uma gratidão imensa. Fiquei indo lá, professor, 2 anos da minha vida. Para aprender, para ver e tal. E assim, minha mãe até falava, meu filho, pelo amor de Deus, você não fica mais em casa. E eu falei, não, mãe. E olha para você ver como é que são as coisas. Eu saí de casa com 16 anos de idade, né? Resolvi sair de casa e cheguei até a morar no rádio. Olha para você ver como é que são as coisas.
cheguei até a morar no rádio. E eu tinha que estudar. Mas eu estudava de manhã, voltava e ficava na rádio o dia inteiro, assim, né? E quando você fala assim, eu ficava na rádio ali ajudando de um modo geral? Querendo ser útil de alguma forma, Uhum. sabe? E aprendendo, vendo as pessoas fazendo, vendo o cara editar, né? Hoje você tem a tecnologia que ajuda muito, mas antigamente era na régua, né? Você pegava a fita, cortava a fita, assim. Eu já teve em casos do comercial tá todo pronto, e para não ter que gravar de novo, ter que editar de novo, faltou um pouquinho do S na palavra. Sim. Aí a pessoa que estava editando lá falou comigo, chega ali no estúdio, faz só assim, ó. Eu falei, pra quê? Faz lá pra mim, por favor. Então, se por acaso eu falei país, e não saiu países, aí eu falei assim, e no país, sabe como? Na edição o cara colocou, não precisou nem desmontar o que ele já tinha editado. Então, essas coisas. Você vai aprendendo, vai querendo ver, até que um dia, o diretor na época, Luiz Crisóstomo, falou comigo, olha, eu estava vendo ele conversar com com a Mara, uma grande locutora na época lá, e eles conversando, e aí falou assim, olha, os patrocinadores aqui não estão aguentando mais a minha voz, a sua, do Júlio, do Juninho, do Márcio Seixas, do Márcio Freitas e outros locutores que tinham lá, Cláudio Campos e tal, pediu para ser outra voz. Sabe quando você está assim, parado, assim, olhando e tal, tirando a casquinha da parede, esse negócio todo assim, olhando para nada. Falou, seu Benjer, porque eu tinha um cabelo grande, né? Sempre gostei muito de rock. Na verdade, eu gosto muito de música. Música que eu acho boa, eu escuto. Pop, rock, disco, né? Você que trabalha no rádio, 37 anos de história de rádio, você trabalhou com muitos estilos musicais, né? E aí, me chamou lá para falar comigo, grava um comercial ali. E era um comercial, professor, que eu tinha que interpretar. Eu tinha que interpretar, sabe? Tinha um início, imagine você no fundo do mar e tal, aquela coisa toda, e depois tinha que assinar, né? Nada, Sub do Brasil, Pioneiros nas Gerais e tal. E aí, na hora que editou, que ele me mostrou, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ele falou assim, ficou excelente, todo mundo da rádio dando os parabéns e tal. Isso com 16 anos. Já estava com 17, né? E aí eles falaram sobre, ficou sensacional e tal, vendo a minha dedicação. E aí o diretor falou assim, eu vou parar de fazer o programa Metal Massacre, que a rádio na época era uma rádio alternativa, né? Ela tocava o lado B das músicas. Então, a sertaneja já tocava de 4 da manhã às 8 da manhã. E aí, eu vou passar o Metal Massacre para você fazer, o programa de rádio rock, de metal e tudo, né? E aí, falei assim, sério? Aí fiz 2 gravações assim e tal. Eu falei, vou continuar fazendo? Vai. A Cogumelo até vai aumentar meia hora aí. Eu falei, posso fazer ao vivo? Aí eu comecei a mostrar um pouco mais, né, de dedicação para o programa. Só que eu ia lá para fazer o programa todo sábado. E aí, não contente com isso, eu falei assim, olha, eu estudo 7 horas da manhã, mas eu não ligo se você precisar ir de um operador na madrugada, não. Ele falou, não, tá tudo certinho aqui. Até que um dia precisou desse operador da madrugada, eu me prontifiquei. E aí fiquei lá, operando de meia-noite às 4 da manhã. Mas operando mesmo, né, doutor? Além do programa, né? Colocando o disco, porque hoje você faz a programação, você coloca na tela do computador, no playlist, e fica lá no celular. Na hora que termina, você YB877, sabe essas coisas? Não dizendo que é mais fácil, não é isso. É claro que a tecnologia ajuda a gente em tudo, né? Claro. Mas na época era cartucho, né? Disco, então tinha que botar no ponto mesmo, igual o disque jockey, por isso que sempre falaram que, né, no rádio o disque jockey, botava no ponto, rezava pro disco não pular, né? Porque às vezes um estava mais empenado que o outro. Muito cartucho, comercial aqui, comercial, então, ou seja, não dormia. Ficava ligado ali. E eu fiz uma coisa uma vez, assim, que eu abri o microfone, eu não tinha coragem de falar, porque eu não tinha essa autorização, né? Então eu sempre respeitei a hierarquia. Aí eu só fiz assim, abri o microfone, fiz assim, só para sentir que eu produzi alguma coisa no som, um som assim que eu me ouvi no ar e fechava. O som do estúdio, né? Até que um dia, né, o pessoal lá, né, Ronaldo, Marcelo, Tonho Lapinha, até que eles viram, assim, falaram assim, cara, esse cara tá dedicado demais à rádio aqui, vamos dar uma oportunidade para ele. E aí ele precisou de um horário lá para fazer, no final de semana, ser folguista. Então, assim, eu, além de fazer o programa no sábado, ainda fazia o horário de folga da galera lá também. E o povo rindo de orelha a orelha, né? Porque eu fazia de manhã, fazia à tarde, fazia de manhã, fazia à tarde. E eu feliz da vida, né? E aí, com o tempo que eu estava lá, vou dar uma acelerada aqui para poder te falar dessa carreira no rádio. Aí, quando
Estou bem fazendo o horário, recebi uma ligação do Zé Augusto França Queiroz, que era o diretor da Rádio Terra. A Rádio Terra é uma rádio de rock, pop rock que tinha aqui, que eu ouvia muito, né? E tinha um programa que fazia muito sucesso, eu escutava desde moleque, era o Popline. E aí um belo dia a menina lá da Liberdade falou assim, ó, tem um tronco 1, aquela época de você atender telefone, né? 1, 2, 3, tronco 1 pra você. Eu falei, o que é? Você disse que é da Rádio Terra. Eu falei, bicho, não aguento esses caras me dando trote. Mas peguei e falei, alô, pô, aqui é o Zé Augusto, pô, sou da Rádio Terra e tal, queria saber de você, pô, de repente eu vi você fazendo uma entrevista e tal, e, pô, tô precisando de um horário aqui de 10 às 2. Eu falei, seu cara, sério mesmo, eu tô trabalhando, não me dá trote não, bicho, te catar. Desliguei o telefone, juro. Desliguei o telefone. E justamente essa ligação dele foi porque eu fiz uma entrevista com o Humberto Gessinger, nesse sábado à tarde, que eu estava fazendo a folga do pessoal. Sim. E aí ele baixou lá em Betim, que a rádio na época era lá em Betim. E a gente fez uma entrevista muito legal, sabe? Acabou até que eu não sou amigo do Humberto Gessinger, mas ele mesmo falava, ó, bicho, eu vim aqui em Belo Horizonte, não encontrar com você, a mesma coisa de não vir a Belo Horizonte. Sim. Muitas entrevistas, né? Muita história. E aí, essa entrevista acabou fazendo esse interesse da Rádio Terra. Aí o Zé Augusto me ligou e tal, falou, e aí? Aí desliguei o telefone na cara dele, não sabia, achando que era trote, né? Aí a menina chegou e falou assim, Eduardo, o que você fez? Que o cara tá cuspindo marimbondo ali, cara, tá xingando até a última geração dele. Aí eu peguei o telefone assim e falei assim, então, professor, moleque, não sei o quê, pô, então não sei. Aí eu falei assim, não, cara, desculpa, porque eu achei que era trote e tal. Comecei a falar todos os programas que tinha na Rádio Terra. Cara, eu sou fã da Rádio Terra, escuto demais, pô, tem Popline, Top Flash, tem Conexão Europa, tem Old Time da Semana, Dose Dupla, fui falando tudo que eu pude, Terra em Transe. Ele falou, pô, bicho, delírio do caramba. Tentando se redimir, né? Desligou na cara. Até pela educação com ele, assim, né, cara? Eu queria dizer que só porque ele tá me ligando que eu ia sair da rádio. Mas, assim, me balançou muito. Ele falou, pô, vem aqui conversar. Eu falei, não, primeiro eu vou conversar com o pessoal aqui. Ele falou, ó, bicho, tô aqui, a hora que você chegar, isso mesmo. Eu tô fazendo assim porque é o jeitão deles, sabe? Pessoa que eu tenho muita gratidão. E aí ele foi, cheguei pro pessoal da Rádio Liberdade e falou, gente, ó, tô tendo essa oportunidade na Rádio Terra aí, mas eu amo demais vocês me deram a oportunidade. E o Luiz Crisóstomo, que era o diretor, falou comigo assim, cara, vai. Eu falei, mas, pô, e aí o próprio pessoal da rádio falou assim, não perde só essa oportunidade, não, que orgulho que nós somos de você ir para uma Rádio Terra, né? E a Rádio Terra era o terceiro lugar geral na audiência. E esse Popline, esse programa que eu ouvi, era primeiro lugar. E uma coisa curiosa, assim, que era uma rádio rock, e a rádio era do Roberto Carlos, bicho. Roberto Carlos, Marco Aurélio Jaju, e eles eram sócios, e o Roberto Carlos falou, olha, bicho, eu não quero tocar minha música, bicho, eu quero tocar músicas do rock, bicho. E tocou só rock. A única coisa que tocou de Roberto Carlos na Rádio Terra foi justamente a Ave Maria. Falou, bicho, eu canto a Ave Maria, depois vocês descem o pau, bicho. E foi o que aconteceu. Ele cantou a Ave Maria, entrou o rock lá pra galera. Aí aceitei o convite, fiz um mês lá de 10 até as 2 da manhã, eu sempre me quebrando todo para poder ir para aula, né? Sono danado, mas valia muito a pena, professor. Você estava fazendo qual curso? Nessa época eu estava fazendo, para muitas pessoas hoje é ensino médio, né? Eu estava fazendo ainda o colegial. E na minha época era colegial. E aí, fazendo lá na Rádio Terra e tal, feliz da vida. E aí eu assisti um filme chamado Good Morning Vietnam. Aliás, uma dica para vocês que, né, quem gosta muito de comunicação, de rádio, que é um filme extraordinário, né? E é com o... Como é que ele chama, gente? Né? Eu sempre confundo com Bruce Willis, é o... Já até morreu. Ele fez também uma Babá Quase Perfeita. Gente, ó, que isso, como é que você... Só peço para lembrar o nome. Não, eu vou lembrar. Tá, vou lembrar aqui. Não, que coisa, esqueci aqui, doutor. A idade vai chegando, sabe como é que é. Mas aí assisti esse filme e falei assim, cara, eu quero fazer assim. Eu não quero mais ficar só fazendo YC e tal. Eu quero fazer assim, quero fazer com essa alegria e tal. Como eu tinha essa liberdade de fazer o programa de 10 às 2 da manhã, então passava da meia-noite, eu botava o disco ao vivo no ponto e falava, até que um belo dia o Zé Augusto me ligou, depois que acabou o meu horário, falou assim, ó, cheguei de manhã que eu quero você aqui no horário, eu quero conversar com você. Eu falei, não, o que eu fiz de errado? Pensei, não tem um mês que eu saí da liberdade, cara. Meu Deus. Eu falei, o que foi que eu fiz de errado? Ele falou, pô, mania de perseguição. Aí cheguei lá de manhã e falou assim, a partir de hoje você vai fazer o horário de 2 às 6 da tarde. Aí eu falei,
2 às 6 da tarde? Ele falou, Eu falei, mas 5 horas tem um pop line. Ele falou, e daí? E aí eu falei assim, pensei comigo, cara, eu vou fazer o pop line. Ele falou, já pode ficar aí já fica direto aí. E o pop line que você falou que era o primeiro, né? E eu gostava muito de ouvir. Aí ele falou assim, já pode ficar aí, porque o departamento comercial... Aqui, ó, me presta aqui. Tem a liberdade de mostrar aqui? Dá licença aí, a direção e Carlos Ribas. Tá aqui Robin Williams. Como é que eu pude esquecer de você? Tem jeito de dar uma chegada aí, ó? Depois você... Acho que sim. Robin Williams, Good Morning Vietnam. É um oficial do Exército que vai para o Vietnã em plena guerra. E o rádio lá era tocando só música clássica e notícia que o Exército, né, que o presidente americano gostaria que passasse para as pessoas, né? E aí, aquela coisa muito quadrada e tal, ele chegou e começou a tocar rock, começou a falar, Good Morning Vietnam, e fazia os personagens e tal, né, mudava de voz e tudo. E os soldados lá, bicho, eu escutava nas caixas lá, tinha aquela alegria e tudo, e o resto você vai assistir, que eu não vou, né, ficar dando spoiler para quem nunca viu, mas para quem é da área é importante ver. Fui para a Rádio Terra, fui fazer, e quando deu 5 horas da tarde que eu comecei a fazer o Pop Line, foi uma das grandes emoções da minha vida, porque na hora que eu soltei a trilha Coast to Coast do Scorpions, que era a trilha do programa, com vinhetas do Roupa Nova, né? Pop Line, Pop Line. E na hora que entrou, eu falei assim, eu vou ter minha marca, vai ser na entrada da bateria aqui. ZYC 730 FM Terra 99,9 Belo Horizonte, emissora do Sistema Del Rey de Comunicação. A partir de agora, começando o Pop Line e tal. E a primeira old time da semana, Black Sabbath. Isso, sim, escutando minha voz, né? Todo arrepiado. Todo arrepiado, emoção muito grande. Não aguentei, muito emotivo, chorei. Emoção com alegria. Isso no primeiro programa, na estreia? No Pop Line. Aí o Zé Augusto entrou, né, dentro do estúdio assim, pô, Deleiro, arrebentando aí no horário, hein? Pô, não sei o quê, papapá. Tinha mania de mexer no ar-condicionado, por causa dos equipamentos, né? Aqueles transmissores que tinham lá dentro do estúdio e tal. Tinha um réu gigante, então toda hora ele queria manter a temperatura por causa dos equipamentos, né? Aí falou assim, e aí, Deleiro, o que foi? Eu de cabeça baixa, na hora que eu levantei com a cara toda inchada, falei assim, cara, que emoção, bicho, eu tô apresentando Pop Line, pô, bicho, não sei o quê, putz, que delírio, cara, saiu disso. E aí depois de lá, fui pra Transamérica, fui produtor e locutor da rádio, chegava na rádio 5h30 da manhã, e aí produzia a rádio, aí depois da Transamérica fui pra... Nesse meio tempo eu tive uma banda chamada Easy Rider, quer dizer, eu sempre tive banda, né? Mas essa teve uma projeção maior, teve 2 músicas novelas da Globo e tal, em programas que a gente tocou, né? Faustão e tal, video show, a gente, na MTV, essas coisas, que toda banda que quando tá... A gente era uma banda de rádio rock, com umas baladas, né? Acaba tendo esse espaço e tudo. E aí, fui depois da Transamérica, fui pra Rádio Extra, e na Rádio Extra... Eu tinha um sonho, assim, de fazer... Porque, como eu trabalhava nessas rádios todas, igual eu te falei, no final de semana, o pessoal me ligava, né? E falava assim, pô, cara, manda um recado pra mim. Eu falei, cara, não posso, aqui não manda recado, mano. Então vai te catar, eu vejo desaforos aí. Sim. Aí eu falei, cara, manda deixa eu entrar no ar aí pra conversar com você. Eu falei, cara, aqui não tem, então, não sei o cara, toca uma música pra mim. Pô, não posso. Então. Aí pensei um dia, falei, cara, um dia eu vou ter um programa que eu vou poder tocar música, colocar a pessoa no ar, bater um papo com ela, deixar ela mandar recado, pedir música, fazer o que ela quiser. E aí, quando eu fui para a Rádio Extra, finalzinho de 94, tinha alguns meses que eu tinha perdido a minha mãe, que foi para andar de cima, e eu estava muito debilitado emocionalmente. Então, essa oportunidade chegou para mim num momento muito importante. Eu não estava mais na banda, a banda já tinha acabado e tal. E aí, quando eu fui para a Rádio Extra, eu já cheguei, imagina aí um roqueiro, e aí o diretor artístico na época, Fernando Coelho, gosto muito de citar as pessoas, assim, que são pessoas que... Né, que fizeram parte, né? Fizeram parte, que acreditaram em mim, né? Que é muito importante também. E aí, eu falei com ele assim, cara, eu tenho uma ideia de um programa. Ele falou, não, primeiro nós vamos começar com um programa de funk. Eu falei, cara, eu sou do rock, bicho, eu não conheço nada de funk, você é doido? Ele falou, não, esse aqui é o Jay Normandes, Deus o tenha em bom lugar, que ajudou muito dessas duplas aí. Na época, né, inclusive Claudinho Bochecha, mas era um cunho mais social, sabe? Ali década de 90, né? Quando o funk para ser mais exato, 95.
E aí nós entramos com esse Extra Beat no ar. Eu falei com esse ô DJ, eu não conheço nada de funk. Ele falou assim, cara, eu vou tocar Miami, vou tocar hip hop, vou tocar rap, vou tocar um tanto de coisa, depois que eu vou entrar com funk nacional. Eu falei, tá bom, bora lá. Aí já, aquela dedicação, né? Eu falei assim, vamos entrar, tem que fazer algo diferente, né? Eu falei, aí virou bordão, boa tarde, Nação Funk, começando mais um programa e tal. Me lembro uma vez que teve um evento, cara, no Chiode, lotado de gente, assim. E as pessoas não viam a gente no rádio, não é igual hoje, você tem Instagram, você tem, né, tudo, porque as pessoas veem em vídeo, né? E aí o Dino Armando falou assim, agora com vocês, chega aí, Zinho. Aí, na hora que eu cheguei, assim, cheguei, cara, cabeludo. Com calça de calça camuflada, camisa branca, cabelo preso, pochete, virando do lado. O povo olhou e falou assim... E apresentando o programa de funk. Falou assim, pô, qualquer desse cara, né? E aí eu falei, nossa, você vê aquele silêncio sepulcral. Na hora que eu entrei, né? As pessoas meio que assustaram assim. E aí eu falei, seu DJ, dá um tempo aí, nós vamos fazer umas brincadeiras aqui. Você solta um James Brown, que James Brown eu conheço. Solta um soul aí que eu vou dançar um Sex Machine aí. Caramba! Né? E aí dancei lá uns Brown e tudo. Ganhei a galera, né? E aí o programa chegou em primeiro lugar, mas muito rápido, assim. Muito rápido. Eu já estava me sentindo bem, falei com ele assim, podemos reconversar aquela história do programa? Que nome que é? Eu falei, grafite, cara. É uma arte, não é uma pichação, mas eu quero, sabe essas coisas assim? Grafite. Tá bom, eu nem cucou com o nome, falei, não, você que sabe. Quer fazer? Eu falei, quero. Ele falou assim, então você faz de 8 às 10. Tá bom. Peguei minha cartucheira, peguei um tanto de efeito que tinha esses CDs, né, que o Cláudio, na época lá, o Cláudio Carneiro, trazia um tanto de coisa dos Estados Unidos. Só que assim, os efeitos um colado no outro, então eu tinha que sair ouvindo um por um para escolher qual que eu queria. Aí eu queria tirar o ouvinte do ar com a descarga, aí eu tive que gravar a descarga direto. Sabe aquela coisa de puxar o cabo com o microfone, falar assim, pode ir? Pode! Então, criando as coisas mesmo, era muito artesanal, sabe? E aí eu entrei sozinho. Só que eu pedia os amigos para poder ligar para a rádio para as pessoas que estavam ouvindo entender o que era o programa. E aí, assim... Aí iniciou o grafite. Aí iniciou o grafite, que aí mudou minha vida completamente. Isso em 1995. 95. Hoje, né? Então, o ano que vem fazendo 30 anos. Completa 30 anos. Né, de programa. O que você se deve? O que você acha, na verdade, que... a gente pode atribuir o sucesso de um programa, né, que tem tanto tempo na rádio. A gente sabe que hoje é tão difícil manter programas, ou até mesmo hoje, em qualquer carreira, muitas vezes a gente fala que as pessoas... Existem estudos que as pessoas, elas não... possivelmente, ao longo da vida, vão estar trocando de carreira. Né? Então, quando a gente vê um programa tão longo, né, numa rádio, fazendo tanto sucesso, o que você poderia atribuir esse sucesso? O grafite começou lá em 1995. A interação, né? A interatividade, assim, porque ele nasceu para isso. Para dar a oportunidade de você que está ouvindo, de participar, de ter essa chance de participar. E ele, assim, tinha um cara maluco, que era eu, assim, se você for ouvir realmente, aliás, tem até os grupos de Mamonas no Instagram que entraram em contato comigo porque descobriram que tem uma entrevista minha com eles antes deles fazerem sucesso. Porque eu tocava os Mamonas na rádio, né? Então, tocava assim, uma música ou outra, eu falava, Mamonas. Mas às vezes eu falava assim, olha só, esse programa é oferecimento Sabão Cracrá. Sabão Cracrá. Tinha uns pais que ligavam para a rede Itatiaia, porque essa era da rede Itatiaia, reclamando assim, mas pouquíssimos pais, são 5. Achando por causa das músicas dos Mamonas. Não era só pela minha loucura. Porque eu sempre tive, assim, uma das primeiras coisas que eu falei, ele falou assim, gente, aqui você pode entrar, você pode contar piada, mas não tem nenhum tipo de preconceito aqui. Isso as pessoas sempre respeitaram muito, sabe? Respeitaram isso. Mas a mim, nunca tive respeito nenhum. Tanto que um dos meus apelidos é Chitara, lá, pra você ter ideia, por causa do meu cabelo grande. E vários apelidos até então, né? Então, assim, o Rodrigo Rodrigues, que faz o programa comigo, nunca me chamou pelo nome no ar. E nem pessoalmente. Eu não falo Dudu, Eduardo, não. Me chama de Magal, me chama de Titara, me chama São tantos apelidos, cara, que eu poderia ficar aqui, eu te contar vários deles. Assim. E graças aos ouvintes que fizeram isso, entendeu?
Então, assim, Leda Nagli, porque na época eu fazia o programa, né, no estúdio da 98, assim, a galera toda na frente, então parecia aquele sem censura, sabe? Aham. E eu até brincava, falei assim, espero vocês com certeza, né, zoando e tal. Então, assim, eu acho que esse relacionamento foi fazendo, a coisa foi crescendo de uma forma seguinte, não tinha rede social. As nossas redes sociais na época era a porta da rádio. Então, lembrando assim que a nossa audiência forte era adolescentes, assim, você tinha crianças, mas você tinha uma faixa etária de adolescentes, assim, de 14 até 16 anos, era essa faixa etária. Claro que tinha outras pessoas que ouviam muito, os taxistas, né, também ouviam muito, mas essa faixa etária é que ia para a porta da rádio. E você acha que se manteve esse público até os dias atuais ou houve Sim, uma mudança desse público? Acabei de receber o convite de casamento de uma menina hoje que, né, na época tinha 14 anos. Então, assim, a gente tem esse contato e com as redes sociais fica mais fácil, né? Você ter contato com essa turma. Então, como eu te falei, na porta da rádio, as pessoas trocavam o telefone, então mandavam cartas, e uma carta, uma vez que eu li lá, e assim, foi uma carta muito comovente, que acabou assim que o estúdio ficou com uma pilha de cartas assim gigante dentro do estúdio, né? Obviamente não dava para ler tudo, mas existia assim, todo dia tinha 250 pessoas na porta da rádio. Então, assim, muitas pessoas chegavam e falavam, quem que é o artista que tá aí? Falando, não tem artista nenhum não, é o pessoal do grafite, que era eu, depois foi eu e o Bloco, depois foi eu e Totonho, depois eu e Tieta, e depois aí eu veio o Rodrigo Rodrigues, ficou eu, Rodrigo Rodrigues e Totonho. Então, assim, o grafite sempre, várias pessoas passaram para me ajudar, porque ninguém faz sucesso sozinho, né? E ajudaram eles também, obviamente. Então, assim, eu acho que esse é o grande sucesso do programa. E o que a gente tem hoje de feedback, que a vida inteira a gente sempre teve, esse programa ajuda a gente demais. Então, tem pessoas assim que... E com humor, né? Bom humor. É isso que eu queria falar. O Grafite, ele sempre foi, sempre será um programa de rádio bem-humorado. Ele não é um programa de humor. Ele é um programa de rádio muito bem-humorado, que hoje, com a Rede 98, né, com TV, 29.1, 22, Sete Lagoas, YouTube, próprio Instagram, também TV por assinatura, a gente é um programa de rádio que está na televisão. Aliás, Dudu, você está comentando aqui com a gente com relação ao Instagram, com relação, né, à TV, YouTube. As redes sociais, para quem trabalha em rádio, para quem é radialista, para quem é comunicador, você enxerga muito mais como um aliado, né, ou como um inimigo, né, desse profissional? Ô, professor, desde quando eu me conheço por gente, eu escuto que o rádio vai acabar. Aí saiu, né, sei lá, saiu o disco, o rádio vai acabar. Saiu a televisão, o rádio vai acabar. Saiu o CD, o rádio vai acabar. DVD, o rádio vai acabar. Sempre teve essa história. Acontece que o rádio ele ficou mais forte com essas plataformas, né? Essas ferramentas que ajudam. Veio agregar, né? Eu sempre brinquei assim, pô, eu queria tanto ter uma oportunidade em rede nacional. Hoje eu tenho essa oportunidade em rede nacional. E não só nacional. Mundial, graças ao YouTube. Então a gente recebe muita gente dos Estados Unidos, gente de Portugal, gente que está morando fora do país, até do Japão. Aliás, tem uma coisa curiosa, assim, tinha um cara trabalhando lá em Dubai. Ele estava trabalhando lá, passando uma fase lá trabalhando. Aí um chefe dele lá, né, chegou e pegou ele rindo, né? Aí virou e falou assim, o chefe perguntou, o que foi? Ele falou assim, grafite, Brasil, grafite. Aí, no dia seguinte, o cara foi e entregou uma foto para ele do grafite, jogador de futebol, né? O cara estava em Dubai ouvindo a gente, né? Então, a gente sempre tem esse feedback das pessoas. Então, na verdade, veio para ajudar e muito. A tecnologia veio para ajudar e muito. E para aproximar ainda mais o público, né? Ainda mais o público. Você mesmo falando aí que um dos sucessos do grafite é justamente essa ligação, né? Essa conexão que tem, a interação que tem com o público. Eu acredito que a rede social veio agregar ainda mais. Eu não posso deixar de citar também Caju, né? Como já falei aqui, o Totonho. Atualmente, o grafite ele é feito por mim, Rafael Mazzi, Rodrigo Rodrigues e Leandro Nassif. Há um ano a gente perdeu um querido, né? O Heraldo Fontini, grande artista, né? Muito.
E ele era o quinto elemento do programa, onde não cabe mais um quinto elemento. Né? Então, vamos seguir nós 4. Se Deus quiser, e ele para sempre vai ser lembrado, né? Nunca esquecido. Né? Ele nunca vai ser esquecido. Então, assim, o que a gente recebe, o feedback das pessoas, essas pessoas falam sempre assim, muito obrigado. Desde, assim, de pessoas que estão com depressão, né? Pessoas que estão perdendo um ente querido, sabe? As pessoas dão esse feedback pra gente, assim. E eu sempre termino o programa já há uns 13 anos dizendo, né? Eu não posso deixar de falar essa frase, porque se eu fecho o programa sem falar essa frase, as pessoas me cobram, que alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Eu fecho sempre assim o programa. Então já chegou pessoas com tatuagem no braço, né? Contando várias histórias. Então eu acho que a importância da sua profissão é você primeiro amá-la. Porque você vai ter muitos problemas, muitas pedras no caminho, muitas pessoas, né, que vão tentar te desvirtuar, te tirar a sua ideia realmente do que você quer para a sua vida, né, da sua dedicação, né? E, obviamente, está sempre aprendendo sobre onde você quer atuar. Né? A gente está sempre aprendendo. Tanto hoje em dia com a parte tecnológica, como eu falei, dessas ferramentas, né, dessas plataformas, como também até a forma de você expressar. Porque você pode falar assim, uma vez até um cara falou assim, né, eu fiz uma matéria do grafite na TV Alterosa, falando, eu saí com o microfone para falar sobre essas propostas indecorosas assim, de alguns parlamentares, né, políticos. E aí, cada história, eu fui sair perguntando para as pessoas na rua. Só que eu era frenético, assim, aquele negócio todo. Aí um cara até comentou, assim, que eu coloquei de TBT no Instagram, que eu falei assim, nessa época o Dudu era frenético, hoje ele tá meio desmaiado. Porque hoje, cara, obviamente, não cabe mais essa agitação, pelo menos eu falo assim, no rádio, porque o rádio, ele é o mesmo. O que muda, na verdade, é a forma que você quer continuar levando, mas ele é o mesmo desde quando ele nasceu, né? E você pode dizer também que o programa passou por um amadurecimento? Sim, com certeza. Hoje a gente tem produção, as pessoas podem achar que não. Para as pessoas acostumarem com o programa, tem que ouvir pelo menos umas 5 vezes, sabe, professor? Para poder entender. E aí, assim, passou por um amadurecimento muito grande, porque a gente tem roteiro, sabe? Tem tudo certinho para a gente poder fazer o programa. Como eu estou ali comandando a mesa, né, de som, para ser mais exato para as pessoas, comandando ali os potenciômetros e tal, eu tento organizar da melhor maneira possível aquela bagunça. Mas ela, obviamente, tem um roteiro para que a gente não saia num voo cego assim, né? Sim. E, graças ao grafite, aproveitando já, eu fui parar na televisão. O Pachecão fazia um programa chamado Tribo do Pachecão. E aí ele, fazendo muito sucesso cantando física, ele viajou para poder lançar o disco. E eles estavam precisando de alguém para poder fazer o programa. E é engraçado que eu gostava muito de assistir o programa. Falei assim, pô, é um programa legal, podia ter um programa assim. Não estava querendo no lugar do Pachecão, nem tá ali. Pô, podia ter um programa assim um dia, né, com a televisão e tudo, porque eu já tinha feito algumas coisas de vídeo, mas eram comerciais, assim, por exemplo, a própria TV Alterosa, que eu fiz canal de ofertas, né? Fiz Tribo Urbana, que era um programa dentro do TV10, que era a galera de faculdade que fazia os programas lá, uma ideia sensacional, sabe? Aliás, uma pessoa que fez comigo, até me convidou para apresentar um programa só. Até o André Carreira, né, que é do Camisa Listrada, que hoje é um grande nome do cinema, né? E aí, eu fazendo o programa lá, chegaram para o Alberico Souza Cruz, que Deus o tenha também, uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Falaram com o senhor Alberico, e agora? Pachecão, nós vamos fazer o quê? Tem fulano. Ele falou assim, aquele menino que a Daniela Zupo entrevistou na rádio, chama ele. Eu falei assim, tem certeza, Alberico? Tem, mas ele é de rádio. Chama ele. E aí eu fiz. E foi engraçado que na hora que eu cheguei... grafite na TV. Nessa época eu estava na Jovem Pan. Aí, eu tinha saído da Extra e fui para a Jovem Pan. Nesse tempo eu estava na Jovem Pan, aí o telefone tocou, né, lá na Jovem Pan, falou assim, aqui é a Tatiana Alves, sou produtora do
sou a diretora do programa, queria que você viesse aqui para conversar com a gente ver, o Pachecão vai ter que sair e tal, e um tempo, aí você faz aqui com a gente. Eu falei assim, ó, tá, vou ir. Tranquilamente, indo achando que ia ter aquela oportunidade de poder ensaiar, fazer alguma coisa. Na hora que eu tô lá, o Pachecão virou e falou assim, ó, gente, segunda-feira não vem não, mas quem vai estar aqui é uma pessoa que eu gosto muito, chega pra cá, Dudu. O professor, você imagina, eu cheguei pra lá com um sorriso amarelo, sabe como? Cheguei, Pachecão, segunda-feira? Falei, e aí, preparado? Falei assim, isso pra mim é novidade, tô sabendo. Falei no ar isso, falei, sabendo disso não, ué. Falei, tá sabendo não? Falei, não, tô sabendo que era pra vir aqui, pra conversar, porque eu já vou começar segunda-feira. E, obviamente, foi um desastre, pelo nervosismo, pelos temas. E no dia caiu filosofia. E o programa é de 1h20. E ponto no ouvido. Falei assim, agora chama o intervalo, agora fala aqui, pergunta não sei o quê, vai não sei o quê. Aí tá aí no texto, olha aí pra você ver e tal, não sei o quê, que era pressão. Tanto na hora que terminou, as pessoas que estavam lá até chegaram no Alberico e falaram, Alberico, sem chance, ele é de rádio. A gente viu que ele estava nervoso, não deu certo e tal. O Alberico falou, não. Eu penso o contrário. Tem uma coisa que é importante ter no meio de comunicação. Carisma. Ele fica. O Berico, ele fica. E eu fiquei. Fiquei 3 anos fazendo Tribo. Uma das melhores coisas que eu fiz na TV. Era um programa que falava de sexo, droga, obesidade infantil, sabe? Assim, sexo, drogas, rock and roll. Tinha a parte cultura também. Foi um grande aprendizado na minha vida para tudo, assim. E tenho muito orgulho de ter feito. E aí, durante 6 meses, o pessoal lá achando que o Pachecão ia voltar, o Pachecão, né, voou mais alto, que ele é gigante, né? Uhum. E aí, eles falaram assim, vai ficar. Eu falei, posso tirar esse Pachecão? Eu falei, que não que você vai colocar no programa? Tribo, Todas as tribos vindo aqui, vai chamar Tribo. Aí ficou sendo a Tribo. E aí depois fui para a Band fazer um programa de olho no vestibular, que era segunda-feira. Não era só na época do vestibular, era um programa para o vestibular. Para as pessoas que estavam pensando o que ia fazer. Então, a gente mostrava as produções, né? Uhum. As profissões, na verdade, que você podia cursar. Eu e minha querida Angélica Rod, e mais uma turma também que passou por lá, assim, de estagiário, que hoje tem grandes nomes aí, da Record, da Band, né? E foram minhas estagiárias lá. E aí, fiz a Band, e nesse meio tempo, eu estava participando de um programa de esporte, o Playoff, no Canal 23, que era um programa assim que eu ia lá para falar do Galo. Porque eu, quando estava na Itatiaia, lá não podia muito ser, não podia muito assumir o time que você estava torcendo, porque Itatiaia, essa questão de cronista esportivo não tem. Né? Questão de cronista esportivo não tem, né, essa coisa muito de se assumir time, o negócio que alguns tem que respeitar. E eu falei, pô, cara, e tal. Aí eu cansei de inventar vários times que eu torcia na época, né, e tal. E aí, quando eu tive essa oportunidade, assim, porque um belo dia, estava conversando no corredor, aí o Lauro Diniz, que foi o diretor, né, o grande Lauro Diniz, outro também que eu sou muito grato, falou, eu fico vendo aí você conversando de futebol aí, participa um dia do playoff. Aí eu falei, participo, Coloquei minha camisa do Galo e fui. Falei, bora lá. Aí sentou eu, o Paulo Afonso, que Deus tem em bom lugar também, pessoa sensacional, essas pessoas que vão embora cedo, sabe? Uhum. E sentando com a gente, e ele muito do rei do trocadilho, e eu aqui sempre muito bem-humorado também, aí 2 cruzeirenses ali, um americano, dois americanos e tal, e a gente ali conversando e tudo. Eu gostei. Então eu ia lá como convidado uma vez por mês e olha lá. Nesse meio tempo, eu fazendo essa participação e fazendo o de olho no vestibular na Band, já tinha voltado para a Transamérica com o grafite, onde até o Caju e o Totão se conheceram, né? Pessoas que eu tenho admiração gigante, sou fã dos dois, sabe? E a gente fazia o grafite, fizemos o grafite muito tempo juntos, eu, Caju, Totonho e Rodrigo Rodrigues e eu. E aí, fazendo a Band de olho vestibular e tudo, e aí tive um convite a queima-roupa. Estava na Transamérica de manhã, o Rodrigo Corali que me ligou, que era o gerente de programação na época, falou assim, você tá onde? Eu falei assim, tô na rádio. Ele falou, desce aí que você é o novo atleticano da bancada. Isso deixando claro que na terça-feira anterior, o Dadá tinha aparecido na Globo. Você tá falando da bancada lá do Alterosa vou chegar Esporte, lá, O Dadá apareceu na Globo, assim. Os caras, eu tava assistindo o MGTV, tô lá assistindo tranquilamente. Aí eu falei assim, e o rei Dadá agora é Globo Minas. Aí eu olhei e falei, que isso, cara?
Pô, o Dadá saiu, eu assisti o Alterosport, adorava o Alterosport. Tinha uma raiva do Neuber, que ele levava lá um frango, sabe, um frango pelado assim, né, cara? E que acabou virando um grande irmão, uma pessoa extraordinária. Que Deus o tenha também. E aí eu sei que na hora que eu tô lá fazendo o programa, me ligou, falou assim, a Nova Atleticana, a Nova Atleticana da bancada, falou assim, ô Rodrigo, você tá doido, cara? Não, vou não. Pô, a gente já tinha conversado, mais ou menos. Eu falei, não, cara. Porque na hora que eu vi o Dadá na Globes, eu olhei assim, falei Globes mesmo, de brincadeira, tá? Aí na hora que eu olhei assim, falei assim, uai, gente, meu Deus do céu, quem vai entrar no lugar do Dadá? Acabou o programa, Dadá deu uma alegria lá, pô. Mal sabia eu, né, professor, que no dia seguinte o convite vinha de verdade a queima-roupa. Eu falei, Rodrigo, isso é responsabilidade demais, cara. Lá no playoff eu vou com muito bom humor, faço as coisas lá, mas, cara, é muito diferente, bicho. Aí ele falou assim, você sempre quis ter uma oportunidade na TV Alterosa, nós estamos precisando de você agora. Você pode vir? E assim, ele foi direto comigo, falou assim, cara, eu vou, mas já vou te falar, vou ficar aí só uma semana até vocês acharem alguém. Eu acho que eles iam fazer teste com a galera e tal. E aí eu fui. Sabe aquela coisa assim de chegar num carro, um Volvo, só que eu andei de um Porsche na porta, sabe? Até falei com o Hilário, que na época era o motorista, falou, só Hilário, dá uma volta no quarteirão, só pra eu sentir esse carrão aqui, ué. Falou, não, é daqui pra cá. Falei, então, tá bom, então. Aí tava lá, já tava com lapela, já tava tudo, eu desci, bicho, pomponete na porta, galo doido lá. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa é essa aqui? Ainda não tinha o galo doido, não, minto. Esse foi 2001, o galo doido foi quando eu saí. 2001, pomponete, o Valdo, que jogava no Galo na época, eu olhei e falei, Eduardo de Deus. Aí sentei na bancada e falei, vamos lá, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E o Leopoldo, sendo âncora, editor-chefe do programa, era cada calhamaço desse tamanho de e-mail, assim, só o povo detonando, né? Quem que é esse playboy que tá aí? Quem que é esse playboy? Deve ser filho de algum dirigente do Galo. Deve ser filho de alguém que é dono da TV Alterosa aí, de algum diretor e tal, né? E aí, tô lá até que um dia tive que fazer uma defesa lá pro Galo e tudo, e terminei fazendo uma piada que o estúdio inteiro riu, inclusive o Toledo, o Leopoldo, o cinegrafista, o pessoal riu demais. Esse dia eu ganhei o coração da massa. E acho que ganhei o coração, inclusive, dos cruzeirenses e quem torcia para outros times. Porque o que eu queria fazer lá? Levar o bom humor que eu sempre tive, porque eu não sou comediante nem humorista, eu sou um cara muito bem-humorado, sempre penso que as coisas vão melhorar, sempre, mesmo. E aí, esse dia eu senti que eu consegui pegar o meu lugar. O Galo veio de umas 2, 3 vitórias, assim, eu estava feliz da vida, eu gritei o que eu gritava no estádio desde 87. Galo doido! E aí o Leopoldo, Toledo, meu pessoal, isso aqui não é arquibancada pra você ficar gritando aqui, não. Eu falei assim, agora já foi, velho, o programa é ao vivo, já foi. Nisso, a Galocura, a torcida organizada, achou legal esse Galo doido, começou a cantar, doido, é Galo doido. Torcida abraçou a história, né? Algumas pessoas tentaram jogar para o lado negativo, de droga, de violência. Pelo contrário, eu fazia o programa justamente voltado para as crianças, para os adolescentes, que eu tinha que trazer essa turma para o Galo, numa fase tão difícil. Então, o Galo doido nada mais é porque o inexplicável que é ser atleticano, né? E ficou. E eu tive a ideia de fazer... É uma marca hoje, né? Eu tive a ideia de fazer o mascote, mas era um boneco articulável. E eu levei até a Adriana Branco, né? E falei, olha, não quero o Galo com cara de mal, quero ir com um sorriso de lado. Tá ligado? Maroto. Pra criançada, né? Não é com cara de mal assim, porque eu acho que não funciona muito com criança. A ideia era trazer pra criança, né? E aí, quando foi 2009 lá... Foi quando o Galo assumiu o nome Galo Doido mesmo, criou o mascote, acho que até antes, 2008, mas em 2009 ele entrou com a bandeira Galo Doido, e foi um dos dias que mais uma vez, levou eu para mais uma das grandes emoções da minha vida, choro compulsivo, né? Até porque também em 2002 eu falei com o Galo, registra, porque eu não recebo royalty, não recebo nada. E aí as pessoas, pô, cara, você não ganha nada com o Galo Doido? Eu falei assim, cara, tem algum dinheiro que pague seu time do coração, você ter ajudado, você ter ajudado a criar um mascote,
não tem dinheiro que pague isso, não, velho. E, sabe, eu nunca quis nada do Galo, a não ser apenas que o Galo jogue, vença, traga os títulos para a torcida, né, para a massa e tudo, para nós todos. Então, é isso. Porque eu era um profissional de televisão, porque muita gente achava assim, quem que é esse cara que chegou aí? Igual eu te falei, Playboy. Aí a TV foi e contou uma história de Nova Gameleira, né? Que eu já era um cara já de rádio, de TV, então não era qualquer aventureiro que estava chegando ali. Reza a lenda, não sei se é verdade, que parece que na redação lá da Globo, eles queriam ver quem que ia estar no lugar do Dadá. E aí, na hora que eu apareci, muitas pessoas falaram assim, porque eles acharam que ia ser um jogador ou um cronista esportivo. Aí apareceu eu, assim, e teve um jornalista lá que falou, o tiro saiu pela culatra. Esse menino vai brilhar lá. E brilhou, né? E você o ficou nome dele é Arthur, que era o apresentador do MG. Que Deus o tenha em bom lugar, que quando eu fazia a tribo, eu fui levar a Vanderleia, porque eu mexi com evento aí, eu fui produtor de evento também. Fui levar a Vanderleia para fazer um evento na Três Lobos na época. Eu fui acompanhando nos programas de TV, levei na Alterosa, levei na Globo, e aí o Arthur falou comigo, né? O Arthur falou assim, sou seu fã. Eu falei, que isso, você está invertendo os papéis, eu assisto jornal. Aí você falou, não, eu gosto muito da tribo que você faz lá, e eu nunca esqueci disso. E isso, esses momentos de encontrar com essas pessoas, também vem uma motivação, que eu estou no caminho certo. Sabe como? E no caso, você falou aí pra gente, né? Acabou de comentar. Falei pra danar também, né, professor? Produtor, músico, apresentador, radialista. Vou fazer uma pergunta que eu acho que não sei se vai ser difícil. O ator é só para falar o seguinte, eu fiz uma peça em 98 chamada Que Jaz a Comédia. E aí, depois disso, eu sempre gostei de fazer. Aí fiz Shakespeare em 3 minutos, que acabava virando em 20 e tal. E aí fiz A Maré é uma Comédia, Os Sem Vergonhas, né? São espetáculos maravilhosos. E também, desde 2012, faço O Marido da Minha Mulher. Estamos parados. Não sei realmente parados lá de fazer o espetáculo. Não sei se realmente eu até volto. Porque quem fazia o Nico, que era o vilão da história lá, era o Heraldo Fontini, né? Então, não sei, ainda não estou... Sim. Não sei dessa volta. Mas, assim, acredito que fiz sempre com amor, dedicação e tudo, porque cada personagem é diferente um do outro, entendeu? Agora, de toda, né, vamos dizer, todas essas carreiras, tem alguma que você tem um carinho mais especial? Radialista, o apresentador, o compositor? Não, é o rádio. É o radialista. É o amor, né? Esse amor que eu já falei aqui. Tenha muito amor à sua profissão, porque você vai encarar dificuldades, né? Mas esse amor vai fazer você superar realmente. Eu sempre tive um grande sonho de ter uma chance em rede nacional. Não por fama, porque o Alterosa Esporte me projetou demais nesse estado de Minas Gerais. E até hoje, assim, eu encontro com gente de 20, 30, 40, de pessoas que falam assim, cara, adorava ver você na bancada lá, você ajudou demais a me fortalecer, ser atleticano, sabe? Eu usava na escola o que você falava lá no programa e tudo. E como a gente fazia com muito bom humor, né? Que é o que sempre, né? A rivalidade dentro do gramado, lá, os jogadores, mas não a gente, né? É o que me fez, assim, ter um respeito, um carinho muito grande pelo Toledo, pelo Nilber, né? Eu sempre brinco até... esse final de semana até o Leopoldo me mandou uma mensagem, falou, eterno chefe. Ele até brincou, falou, pô, eu fico tão feliz de ouvir você falar. Eu falei, cara, você vai ser sempre meu eterno chefe, né? E foi o grande desafio da minha vida profissional, foi o Alterosa Esporte. Sim. Então o rádio, para mim, sempre foi e sempre será. Mas só para... o apresentador, ele tem a TV. Eu tenho um amor também por televisão, sabe? E eu acho que fiz com muita dignidade, muita dedicação à televisão. Eu acho que tudo que eu fiz na televisão, assim, eu fiz com muito trabalho, sabe? E sempre com muito amor. Trabalho, dedicação. Muito, né? Muita transpiração e muita... E para os 30 anos do grafite, tem planos pro ano que vem, para os 30 anos do programa? O programa ele sempre muda, né, doutor? Ele nunca é... doutor, você é doutor também, doutorado, pô, né, professor? O programa, ele sempre... Por que ele acha que ele está há 30 anos no ar? Pelo que ele representa as pessoas que ouvem,
e pela sua transformação a cada ano que passa. Igual, por exemplo, quando a gente fez o programa na TV Alterosa, o programa cada ano era de um jeito. Uhum. A mesma forma é ele no rádio, sabe? Claro que a gente mantém alguns quadros, que é aquela coisa assim, porque o rádio é fidelidade. Sim. Né? A TV é fidelidade. Então, algumas coisas a gente mantém. Mas sempre está tendo uma mudança. Mas o que tem, na verdade, mesmo é a inspiração nossa de fazer o programa ao vivo ali. Porque são quase 2 horas, né? Dá 1h e 55 minutos. E a gente, assim, faz com que o programa aconteça e não fica só em cima dos quadros, né? Sim. E, claro, como sempre, as pessoas participando e nos ajudando cada vez mais a fazer o programa. Sim. Dudu, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas eu falo pra conversando. É bom que você já sabe o seguinte, você entrevista radialista, comunicador, você pode ter certeza que você vai... eu sempre falo, a gente já passou aqui pelo programa, Caiete, né, o Thiago Reis, vocês são grandes então, você já nomes sabe, aí. E eu falo que é muito tranquilo. Né, a gente conversar com profissionais como vocês, porque a gente deixa falar. Né? A gente deixa falar, fica só ouvindo aqui, admirado com a história de vida. Mas para que a gente possa encerrar, quem quiser falar com você, quem quiser acompanhar o programa, né, se quiser deixar um recado para o pessoal que está aqui acompanhando a nossa conexão. Só para não fugir do tanto que eu falo, para pontuar, que eu estava te falando de ser rede nacional, não era por uma questão de fama, nada disso. É uma questão de estrutura. Eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade. Só que a chama pode não estar mais, né, como antes. Mas ainda tem uma brasa lá e ela está muito viva. Ela está muito viva. Então, como diz meu irmão, um dos maiores conhecedores, na minha opinião, o maior conhecedor de televisão, Carlos Ribas, viver tentando. A gente sempre brincava assim, morrer tentando. Não, viver tentando. E eu falo isso para você que está aí também, sabe? É aquele filme Busca da Felicidade. Uhum. É Busca da Felicidade que chama? Acredito que que o Will Smith com o filho dele, né? Que até ele fala com o filho dele, a história é real, né? Nunca deixe ninguém falar com você que você não pode. Não deixa mesmo. Só você sabe que você pode, o que você pode alcançar e até onde você pode ir. E o Grafite, qual horário? Grafite, Rádio 98, de 5 da tarde às 7 da noite. Estamos lá na Rede 98 Oficial no Instagram. Também no canal 29.1, Grande Belo Horizonte. 22 Sete Lagoas. No YouTube, TV por assinatura 698. E também estamos no app, que é 98, né? E também no nosso portal 98live.com.br. E o meu Instagram é @DuduGrafite, com 2 Fs e TE no final. Lá eu coloco mais coisas da minha profissão, do meu trabalho realmente, né? Que hoje o pessoal fala digital influencer, né? Mas eu sou um apresentador que faço publicidade há tantos anos, que é mais uma ferramenta que veio, na verdade, para ajudar. Então lá no meu Instagram é minha vida, um pouco de humor, do jeito que eu sou realmente. Dudu, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. A gente agradece, né? Vai dividir quantas vezes aqui esse... não, a gente vai deixar seguir. Tem muita coisa. Eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar que ótimo, fico muito vai feliz. Até mesmo se emocionar com a sua história, né? Com tudo que você colocou aqui, passou pra gente. Valeu, Juninho. Muito obrigado. Valeu, Cupim. E, pessoal, continue acompanhando as redes sociais da Faculdade Arnaldo, o nosso canal no YouTube, porque outros programas tão bons quanto este ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima. Gratidão é sinônimo de caráter. Tenha gratidão sempre com as pessoas e com momentos como esse. Muito obrigado. Por nada.